Boa noite a todos. Queremos inicialmente agradecer a Jesus por mais essa oportunidade de estar aqui fazendo essa reflexão. Queremos também agradecer aos espíritos amigos que nos acompanham e nos auxiliam nessa jornada. Sejam todos conosco para fortalecer o nosso trabalho. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos fazer um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse estudo é uma comunicação do Espírito da Codificação, Adolfo, Bispo de Argel, que é a beneficência. E apenas numa página e meia ele traz tanta informação para nós que a gente assim achou por bem fazer essa reflexão, para que a gente possa crescer em entendimento com relação a esse tema tão importante para todos nós. Então, a beneficência, ela é o ato ou o hábito de fazer o bem. E ela é uma forma de caridade. Existem várias formas de caridade. Caridade material, a caridade espiritual, a caridade moral, né? E a gente vai crescendo como espírito quando a gente consegue praticar a caridade. Então, a beneficência é o ato de doar alguma coisa a quem precisa. E isso traz muitos benefícios para o espírito, principalmente o espírito encarnado. Então, nesses tempos de pandemia, tem despertado em muitas pessoas a necessidade de fazer alguma coisa, mesmo porque muitos irmãos estão com dificuldade, porque fechou o comércio, as pessoas não têm renda. E houve muito despertamento nesse sentido. A gente vê aí grandes empresas doando, quantias vultuosas para a cesta básica, e ajudando as pessoas que precisam. Porém, a maioria das pessoas ainda não despertaram para isso. E aí não existe uma consciência global sobre essa necessidade. E ela se torna praticamente esquecida pela maioria das pessoas. Então, o que acontece com esse tipo de atendimento? Ele traz um refrigério para quem precisa e um consolo para quem pratica. A beneficência ela é importante para nos ajudar no nosso equilíbrio, quando a gente consegue praticar, trazendo a verdadeira alegria quando a gente consegue efetuar alguma coisa nesse sentido. Então, essa verdadeira alegria, que não é alegria momentânea, é uma alegria mais perene, que a gente consegue para o nosso espírito. E por isso que ela é importante. Ela é uma forma de caridade, porque o conceito de caridade ele é amplo. Nós podemos fazer a caridade moral, de suportar as coisas difíceis, de perdoar, de fazer a divulgação da doutrina. São várias as formas de caridade, mas a beneficência tem um peso importante que nós não podemos esquecer. Ela está ligada à caridade material, porque a gente está doando alguma coisa material, sendo que a gente pode fazer as duas coisas, a caridade moral e a caridade material. As duas são muito importantes, mas a gente vai ver nesse estudo que esse benefício que a gente consegue, ele traz alguma coisa diferente para nós. E próprio Jesus alerta sobre isso, que fora da caridade não há salvação. Então, o que acontece conosco? Nós vamos começar aqui lembrando a parábola dos talentos. A
parábola dos talentos é colocada que um patrão, né, deu 5 talentos a um funcionário, 2 talentos ao outro e 1 ao outro. E viajou. O que recebeu 5, multiplicou e conseguiu mais 5. O que recebeu 2, multiplicou e entregou mais 2. Porém, o que recebeu 1, enterrou e devolveu somente aquele talento. É mais ou menos o que acontece conosco. Quando a gente estuda doutrina, a gente entende, né, o Evangelho de Jesus, a gente cresce em entendimento. Mas quando a gente cresce em entendimento, a gente tem que mostrar ou praticar aquilo que a gente aprendeu. Porque a gente só vai conseguir um alívio nas nossas condições, ainda muito difíceis espiritualmente falando, quando a gente consegue multiplicar os nossos talentos. Fazer com que aquele conhecimento que a gente adquiriu, ele se transforme em benefício para alguém. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente não tem como receber o benefício daquele crescimento, daquele entendimento. Se eu tenho alguns talentos, eu tenho que mostrar que esse talento vai beneficiar alguém. Só assim eu vou conseguir algum crédito com relação a isso. Se eu, por exemplo, levantar de manhã, ler o meu Evangelho, refletir, fazer oração, fazer meditação, entender bem aquela lição, mas eu depois mergulho nas minhas atividades materiais, não consigo ajudar ninguém, só fico pensando em benefício próprio, só nos meus problemas, eu praticamente não multipliquei meus talentos. E aquilo vai ficar praticamente enterrado no meu coração, sem os benefícios que eu poderia ter. Então é isso que esse estudo vem nos alertar. Ele vem nos alertar para que a gente consiga transformar as nossas atividades, o nosso intelecto, o nosso conhecimento em benefício a outras pessoas. Que é para isso que nós viemos. Então a beneficência, que é o que o Espírito aqui da codificação trabalhou muito profundamente nesse estudo, ele diz o seguinte: a beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo as mais puras e as mais doces alegrias, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Olha que interessante. Então, a beneficência, ela traz esse contato direto com a felicidade que a gente pode ter aqui no mundo terreno. Essa felicidade perene, essa felicidade bem trabalhada, não uma felicidade momentânea, por exemplo, de uma festa que logo se acaba, ou de uma viagem que também logo se acaba. A felicidade da beneficência é uma coisa que a gente consegue, lá no nosso interior, do nosso espírito, trazer um sentimento diferente para a nossa vida, ou melhor, um sentido diferente, Acreditar que sempre estamos melhorando, e a isso a gente sente as energias. Por que acontece isso? Porque a gente tem relação com outra pessoa. Quando a gente consegue ajudar uma pessoa que realmente precisa, a gente cria uma energia positiva. E essa energia, ela vai nos atingir, beneficiando quem a pratica. Então é isso que o benfeitor quis nos alertar, dessa importância, Então, ele continua: ó, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas, esse
sentimento que faz com que se olhe o outro com o mesmo olhar com que a gente olha a gente mesmo. E que se desnude, né? Tire a roupa para doar ao irmão e se sinta feliz por isso. É esse sentimento que às vezes a gente não consegue. É essas atitudes que a gente não consegue praticar. Como a gente falou anteriormente, depois de entendida a lição, nós precisamos do trabalho. Esse trabalho, ele só vai depender da gente mesmo. E a gente tem que partir para a ação. É o que ele vai dizer logo em seguida. Então, ele alerta ainda, né? Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que poderias comparar a essa festa alegre quando representantes da divindade? Olha o que ele fala. Que quem pratica a beneficência é representante da divindade. Entregais a alegria a essas pobres famílias que não conhecem da vida senão as vicissitudes e as amarguras. Quando vedes de súbito os semblantes descorados iluminarem de esperança, porque não tinha pão, esses infelizes e suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam e choravam, repetiam essas palavras que penetram como um agudo punhal no coração materno: eu tenho fome. Olha que reflexão que ele faz, né? Um verdadeiro mergulho nesse tema que é a beneficência. E quanto ele é importante, tanto para quem recebe, como para quem pratica. Então, essa atitude, ela tem que ser constante na nossa vida. Nós não podemos esquecer os nossos irmãos que estão com necessidade. E isso é um trabalho que devemos estar sempre, né, atuante, vamos dizer assim, com relação a isso. Às vezes a gente, quando está no conforto do nosso lar, com o nosso alimento, com nossas roupas, a gente acaba esquecendo, né, dos nossos irmãos, esquecendo das dificuldades dos outros. Então, quando a gente faz uma reflexão nesse sentido, é para que a gente consiga dar aquela virada na nossa vida, né? Aquela guinada, para olhar sempre os nossos irmãos que estão precisando. E aí ele continua: compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde instantes antes não havia senão desespero. Então acontece isso no mundo inteiro, né? No mundo inteiro tem pessoas necessitadas. Jesus mesmo disse: os pobres, né, e os necessitados, vocês sempre terão. Nós sempre teremos pessoas para ajudar. E esse é o nosso trabalho. É o trabalho que o espírito imortal tem que estar sempre em mente nessa atuação. Compreendei quais são as vossas obrigações. Aí ele nos alerta, nós temos que compreender qual é a nossa obrigação para com os nossos irmãos. Então ele coloca isso como uma obrigação. Ide ao encontro do infortúnio. Para que a gente vá ao encontro do infortúnio. Ide em socorros das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados. Ele ainda é carinhoso conosco. Lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que fazeis. Então, o que ele fala nesse trecho?
Ele diz que é para a gente caminhar em direção às pessoas que precisam, para que a gente, procure as pessoas que estão necessitadas, mães que estão sem marido, com filhos pequenos, com dificuldade, sem emprego, pessoas que estão doentes, nas vilas, nos grandes bolsões de pobreza. Então, como que a gente vai saber que a pessoa está precisando? Se a gente ficar em casa, a gente não vai saber. Nós temos que ir de encontro, procurar quem realmente precisa. E a gente percebe isso em todos os grandes vultos da humanidade. Esse trabalho de beneficência, ele é praticado por todos os espíritos que a gente considera elevados aqui no mundo encarnado. Nós vemos Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, próprio Chico. Eles faziam coisas maravilhosas. O Chico psicografava, atendia as pessoas, mas nunca esqueceu de praticar a beneficência. Essa atitude é uma atitude que faz com que a gente encontre o nosso irmão mais necessitado. E neste momento, a gente pode criar elos maravilhosos de amor para a eternidade. Então, não devemos esquecer esse tipo de caridade. Estaremos sempre focados nisso, Vamos estar sempre focados nisso. Se a gente não faz ainda, vamos começar agora, trazendo para o nosso íntimo essa necessidade de procurar alguém que precisa, para que a gente possa ajudar. Só vai trazer benefício para nós. A gente vê também o Divaldo, com toda a sua obra de divulgação. Ele tem a Casa do Caminho, que é referência mundial desse tipo de caridade, que é a beneficência, acolhendo as pessoas que precisam, que não tem lar, que não tem onde ficar num teto, numa família. Então, meus irmãos, essa é uma bela forma de fazer caridade. E ela é uma caridade que ela não precisa de qualificação nenhuma. Se eu não sou palestrante, se eu não sou divulgador de doutrina, ou se eu não sou médium, se eu não tenho nenhuma atividade, eu posso fazer a beneficência, porque ela não depende de qualificação. Qualquer pessoa pode fazer. E ela se torna inclusiva, inclui todos nós nesse quesito. Todos nós podemos praticar a beneficência. É uma coisa maravilhosa a gente entender isso, porque às vezes a gente nos cobra porque não temos capacidade de certas coisas. Mas se não temos capacidade de divulgação, por exemplo, essa beneficência pode ser a nossa atividade principal, trazendo para o nosso íntimo o equilíbrio que precisamos. E aí ele conclui, partindo já para a caridade, ele diz que a caridade é uma palavra sublime, que resume todas as virtudes. Tudo deve se conduzir. Aí ele faz um diálogo diretamente com a caridade. Ele fala: tu, caridade, deves conduzir os povos à felicidade. Olha que importante que ele fala. Que esta caridade e todas as outras pode conduzir o povo, os povos, para a felicidade. Em te praticando, eles criarão para si as alegrias infinitas para o futuro, e durante o exílio na terra, tu lhe serás sempre a consolação. Olha que importante, Todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, vamos dizer assim. E a gente praticando essa caridade, a gente vai ter benefícios futuros, e aqui na terra nós vamos ter a consolação das nossas dores. Porque toda vez que a gente consegue praticá-la, a gente alivia o nosso coração.
E isso vai dando sustentação para a gente conduzir a nossa vida aqui no mundo material. A beneficência, ela é também uma forma de sustentação do nosso trabalho. A gente vê muitos médios, né, que trabalham na divulgação da doutrina. Além disso, eles entregam a sopa ou entregam sanduíche para as pessoas de rua, porque é uma forma de exteriorizar o amor, né? De fazer com que o amor se materialize. Esse entendimento que a gente cria na nossa mente, ele tem que ser multiplicado. Como a gente disse anteriormente, os nossos talentos têm que ser multiplicados. E se a gente ficar só na retórica, talvez não tenha tanto benefício assim. Ela faz parte da nossa vida. Se a gente não fizer isso, talvez a gente fique um pouco, né, em dificuldade com relação às outras atividades, porque a gente não consegue materializar o nosso entendimento como ser encarnado que somos e das nossas responsabilidades com os nossos irmãos. Aí ele continua com esse diálogo com a caridade, né? Então ele fala: tu, caridade, será consolação, o antegozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio de Deus de amor. Então, ela vai fazer esse elo com outras pessoas. Quando a gente consegue ajudar alguém, a gente cria amigos, irmãos, muito mais próximos de nós, porque há o reconhecimento disso. E isso daí, futuramente, será muito benéfico para a gente. Foste tu virtude divina. Ele volta a falar que ela é uma virtude divina, né? Que me proporcionasse os últimos momentos de felicidade, ou melhor, os únicos momentos de felicidades que desfrutei sobre a terra. Olha que importante que ele falou aqui, que quando ele estava encarnado, só a caridade que ele praticou é que proporcionou felicidade para ele. As outras atividades eram, na maioria das vezes, amarguras, né? Dificuldades. Então, ele é muito grato por isso. Pela caridade que ele fez, ele conseguiu aliviar suas dores e se sentir mais feliz. E é isso que ela faz conosco. Desculpe. Possam, meus irmãos, encarnados, crer na voz do amigo que lhes fala. Ele diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração. Então, ele agora fala conosco, né? Para a gente crer no que ele diz, que vai ser na caridade que nós vamos achar a paz do nosso coração, o contentamento da nossa alma e o remédio contra as aflições da vida. Olha quanto benefício que ele nos alerta. Então, ele chama a nossa atenção para isso, que só através da caridade é que nós vamos conseguir o alívio para o nosso coração, para que a gente continue caminhando com mais tranquilidade na nossa existência carnal. Aí ele continua dizendo: quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, que todos nós às vezes estamos, né, com a nossa dificuldade, a gente fala: meu Deus, por que está acontecendo isso comigo, né? Ele diz: lançai o olhar abaixo de vós, vede quanta miséria há aliviada, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm mais uma só mão amiga para socorrer-lhes e fechar os olhos quando a morte o reclama. Então, ele nos alerta: quando a gente estiver muito angustiado, a gente tem que olhar para baixo, olhar para esses nossos irmãos, para que ele possa dar um alento para a nossa vida, né?
Às vezes a gente está tão angustiado que a gente não lembra de fazer essa reflexão. E às vezes a gente se desespera. E aí, meus irmãos, esse sentimento, né, ele depende de muita ação. Se a gente não agir, a gente não consegue praticar tudo isso. Então, o Evangelho de Jesus é o Evangelho da ação. A caridade, ela depende de ação. Mas não só de ação, mas de suportação, de equilíbrio e de sabedoria. Aprendendo, estudando e multiplicando esses talentos que a gente tem, seja ele pequeno ou grande. Se a gente tem um pouquinho, nós vamos dar um pouquinho, de acordo com o nosso entendimento. Mas que a gente nunca pare de praticar esse tipo de caridade que é a beneficência. E agora, esse estudo, ele está no capítulo 13 do Evangelho de Jesus. Mas nós vamos retornar ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Onde Jesus fala, vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Mateus 28, 29 e 30. Então, nesse trecho, Jesus convida a gente, que, todos nós estamos sofrendo, então todos nós somos convidados, para que a gente se alivie. Então, vinde a mim. E aí, a gente, na nossa, às vezes, ingenuidade, a gente fala, bom, se eu fizer oração, se eu me conectar com Jesus, eu vou me aliviar. Certamente, nós vamos receber um alívio. Sempre que a gente faz oração, que a gente faz o contato com o mundo maior, a gente recebe um refrigério. Mas o refrigério mais significativo, ele não depende só disso. Ele tem que ter algo mais. Entretanto, Jesus coloca uma condição a isso. Sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos, essa condição está na lei que ensina. O seu jugo é a observação desta lei. Então, o que Jesus fala? Que o jugo dele é leve, mas nós temos que observar. O jugo é a lei. Nós temos que ler, entender e praticar. Para que a gente consiga aliviar nossas dores, ele diz o seguinte, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Olha o que ele fala aqui. A gente tem que amar e praticar a caridade. Nós só vamos conseguir aliviar as nossas dores se a gente conseguir amar e praticar a caridade. Então, é isso, é essa mensagem, que a gente veio trazer hoje com esse estudo da beneficência. Porque essa forma tão simples da gente praticar a caridade, que às vezes não depende de tanto intelecto, não depende de estudo, mas depende só do nosso sentimento bom, no sentido de ajudar as pessoas que precisam. De trazer para o nosso íntimo essa necessidade de estar sempre lembrando dos nossos irmãos mais necessitados. E agora, meus irmãos, a gente já vai partindo para a finalização do nosso estudo. Esperamos que essa reflexão possa ter ajudado a todos nós, que também precisamos estar sempre meditando sobre isso. E vamos agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco. E nesse momento, então, nós vamos passar a palavra ao nosso irmão Dário para fazer o encerramento desta live. Obrigado a todos e até a próxima oportunidade.
Olá a todos, nosso boa noite. Vimos os nossos comentários aí no chat das pessoas comentando sobre o sentimento de saudade dos nossos encontros físicos aqui no Centro Espírita. E o tempo vai passando e por conta dessa condição que nós estamos vivendo, esses encontros continuam suspensos por uma questão de segurança, de garantia, que a gente não sabe ainda desse risco, então optamos ainda por permanecer apenas com as transmissões ao vivo, disponibilizando os vídeos no nosso canal do YouTube. Pois bem, na última semana nós recebemos um ofício de um grupo religioso que atua na congregação Filhas de Marias Missionária, lá do Educandário São José. Hoje é aniversário de Santo Anastácio. Nós estamos comemorando o dia de nascimento do nosso município. E esse comunicado que esse grupo religioso nos trouxe, ele veio a concitar todas as instituições religiosas de Santo Anastácio. E o Centro Espírita Casa de Jesus, ele está contido nesse contexto. Então a nossa fala da noite é em obediência, em acatamento a essa proposta desses nossos valorosos irmãos católicos que tiveram essa brilhante iniciativa. Nesses instantes, o Centro Espírita Casa de Jesus, na presença do coração dos seus membros, se congrega em prece, e eu convido a todos para que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, e nós espíritas pudermos dessa forma abraçar a todos os nossos irmãos de todas as denominações religiosas da nossa cidade, dos templos religiosos, das igrejas, dos grupos, enfim, todas as instituições religiosas que receberam esse comunicado, que, como já dissemos, partiu dos nossos irmãos católicos, nesse dia devem se abraçar. Nós estamos passando, em termos de política, um momento de transição, e esses momentos de transição são sempre momentos de gravidade, de importância, porque há uma continuidade que nós esperamos ser sempre a benefício do nosso povo de Santo Anastácio. Nós então vamos elevar o nosso pensamento a Deus e pensarmos, enquanto espíritas, em estarmos abraçados a todos os nossos irmãos religiosos da nossa cidade. E esse pensamento conectado ao alto, nós pedimos a Jesus que possa derramar sobre a nossa boa comunidade de Santo Anastácio, essa comunidade de gente honesta, trabalhadora, de pessoas que se inclinam a Deus através das suas religiões, mas sobretudo através do seu trabalho profícuo, no sentido de alcançarmos um progresso para a nossa abençoada comunidade. Então nós te pedimos, Senhor, que derrame sobre a nossa Santo Anastácio as suas bênçãos de luz, de paz, de harmonia, e que possa oferecer a nós, que estamos inclinados no campo da religiosidade e da religião, a trabalharmos pelo benefício da nossa comunidade, nos ofereça oportunidades de trabalho, para que todos nós, unidos, tirando de lado todo e qualquer preconceito, discriminação, que são chagas do mundo, possamos assim, unidos, trabalhar pelo bem-estar da comunidade, sobretudo daqueles nossos irmãos mais necessitados, quer seja no campo espiritual, quer seja no campo material. E assim possamos nós, unidos, irmos ao encontro dessas almas irmãs queridas, satisfazendo as suas necessidades, sabendo, Senhor, que aquilo que nós fazemos pelo nosso próximo, despretensiosamente, é a nós que estamos fazendo. Nós te pedimos então, que dê oportunidade a todos os religiosos da nossa cidade de alcançarmos os corações sofridos. Te pedimos ainda,
pelos governantes e todos aqueles que atuam no campo político da nossa cidade, que eles possam ser tocados pela luz do teu amor e assim perceberem a real necessidade da nossa comunidade e se inclinarem no sentido do trabalho voltado ao bem-estar dessa nossa comunidade. Abençoe o prefeito que sai, abençoe o prefeito que entra, porque na realidade, como pessoas bem intencionadas e que querem o bem-estar da nossa comunidade, não dependem eles, ou não dependeriam eles, dos cargos políticos que ocupam, mas que uma vez ocupando, que eles possam ser bafejados pela luz do teu amor, da tua sabedoria, e desenvolver esse sentimento verdadeiro de poderem trabalhar em prol da nossa comunidade. Por fim, nós te agradecemos porque nós, religiosos da cidade, estamos unidos nesse dia 19 de novembro, aniversário da nossa cidade. E que esse encontro que se estabelece através das vias do nosso coração possam, à medida que o tempo passar, se aprimorar. E então, todos nós, unidos pela grande religião do amor, ensinado por Jesus no Evangelho, possamos nos dar as mãos e oferecermos aquilo que temos de melhor para aplacarmos as dificuldades desse nosso abençoado grupo chamado Santo Anastácio. Feliz aniversário, nossa querida cidade, e o Centro Espírita Casa de Jesus, incitado que foi a esse momento, traz aqui a sua homenagem, e que assim seja em nome do Senhor. Muito boa noite a todos e que Jesus nos abençoe.